Hoje é domingo, não podemos ter tanto, porque amanhã é sexta-feira, né? Muitos vão trabalhar. Mas, abramos nossas Bíblias no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora vamos lá, quase no final da Bíblia, em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: venerado, diga todos comigo, venerado seja entre todos, venerado seja entre todos o leito sem mácula. o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição, Porém, aos que dão a prostituição e aos adúlteros, e aos adúlteros, Deus o julgará. Deus julgará. É interessante, parece que não tem nada a ver, mas nós vamos comentar sobre isso. Gente, o casamento, segundo a palavra de Deus, vimos aqui pouco distante a bênção na presença do Senhor, do meu querido Jorge, que tem Bete. E o casamento é a união de um homem com uma mulher, visando o desenvolvimento dos deveres que resultam das relações matrimoniais do esposo para com a sua esposa e de ambos para com a sociedade. Foi o primeiro contrato civil celebrado no mundo. Deus viu que não era bom o homem estar só. Gênesis 1, 26 e 27. O casamento não é uma instituição qualquer, uma instituição humana, de uma igreja, mas sim é divina, visando o conforto, visando a felicidade humana. Para o apóstolo São Paulo, o casamento é uma das mais belas figuras de Cristo, o esposo com a igreja, a esposa. O estado do casamento é agradável ao Senhor. Já bem livrou o autor da carta aos Hebreus. Temos lido: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Jesus, por sua vez, honra o casamento, que foi exatamente em um casamento que Jesus realizou o primeiro milagre da história. João 2, de 1 a 12. Os irmãos se lembram disso? E em Mateus capítulo 9, versículo 4, declarou que Deus desde o princípio fez homem e mulher. E em Gênesis 1, 27, também encontramos essa palavra. E não que as leis do país tentam diferenciar, permitindo casamento de pessoas do mesmo sexo. Todos nós, servos do Senhor, repudiamos esse pensamento dessa lei. Alguns comentaristas, eles referindo sobre Gênesis 1, 27, dizem que nenhum dos sexos isolados é a completa imagem do Criador. É necessário que os dois se unam, tornando-se uma só carne, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24.
para que a imagem divina se torne completa. Todos devem casar. Há a necessidade do casamento. Há exceções que foram apontadas por Jesus ali em Mateus 29, de 11 a 12. Mas o casamento foi um contrato divino e deve merecer todo cuidado e carinho por parte dos contratantes. Há indivíduos que dão mais importância a contratos de menor responsabilidade. Mas todos nós crentes, os cristãos verdadeiramente salvos em Cristo, devem levar a sério a questão do matrimônio e não se casar com pessoas não cristãs, como Paulo nos mostra em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17. É um problema muito sério. A alteração dessa situação, se assim o fizer, devemos ter muito cuidado quando a nossa família, eu vou mostrar alguma coisa se defende nessa área, com alguns monarcas da Bíblia Sagrada. Mas que os membros da nossa igreja possam ouvir esse conselho, principalmente os jovens, não se casarem com incrédulos ou pessoas que professam a fé que não seja a bíblica, a evangélica. Casamento misto, julgo desigual, tem trazido consequências desastrosas para os seres humanos. Quando nós abrimos a Bíblia aqui Sagrada, aqui em Gênesis, no capítulo 6, principalmente o versículo de 1 a 7, diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, ele nasceram filhas, viram os filhos dos homens que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que acolheram. Então disse o Senhor: escute bem, não considerarás o meu espírito para sempre como homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e deram gerar os filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, pensamento, seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de os haver